Olá pessoal, meu nome é Edmar Oliveira da Silva. Estou aqui hoje para tratar com vocês sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a famosa LINDB. Essa norma que é tão importante para a compreensão da aplicação do direito no nosso ordenamento jurídico. Então, bora lá? Muito bem pessoal, se você ainda não me segue no Instagram, meu Instagram é edmar.adv. O YouTube você já está aqui, pode seguir e compartilhar esse vídeo. A gente está aqui hoje basicamente para a gente conversar um pouco sobre, principalmente para aquelas pessoas que estão iniciando no curso de Direito, falar um pouquinho da LINDB, que é uma norma tão importante para a compreensão do nosso ordenamento como um todo. Primeira curiosidade que a gente tem sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é que ela, do ponto de vista técnico-jurídico, ela não nasceu como lei. Na verdade, é o Decreto-Lei 4.657 de 1942. E aí alguém vai falar assim, que estuda, já é estudante do direito, fala, Edmar, não tem mais decreto. Desde 88 não existe mais essa figura normativa do Decreto-Lei. De fato, o Decreto-Lei não existe mais desde 88. Essa figura do Decreto-Lei foi muito utilizada em momentos de autoritarismo em nosso país. É uma norma que emanava diretamente do Executivo sem a chancela do Legislativo. Desde 88 nós não temos mais esse instrumento normativo. Mas os decretos-leis existentes antes de 88 e que com eles são com a Constituição é compatível, como é o caso da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela foi recepcionada pela Constituição. Então, apesar de ser um decreto-lei, que hoje não existe mais, o Decreto-Lei 4.657, que é a LINDB, foi recepcionado e, portanto, continua em vigor no Brasil. Nós temos outros exemplos. O próprio Código Penal é um decreto-lei que, passando pelo crivo da Constituição de 88, continuou vigente até os dias atuais. Então, para a gente iniciar os estudos, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tecnicamente falando, não é uma lei, é um decreto-lei. A LINDB ela é fundamental para entender como o direito funciona. A gente vai começar a análise pelo artigo 1º da LINDB. O que o artigo 1º da LINDB traz para a gente, pessoal? O artigo 1º da LINDB trata sobre a vigência da lei. Vai falar mais ou menos assim: não havendo disposição em contrário, a lei passa a vigorar em todo o país num prazo de 45 dias. Ou seja, nós temos aí um prazo, um tempo entre a publicação da lei e o momento em que efetivamente a lei passa a ter vigência. Em outras palavras, nós temos aí um prazo entre a publicação da lei e o momento em que a lei passa a ser de observância obrigatória. Esse prazo entre a publicação e o momento em que a lei entra efetivamente em vigor é chamado de vacatio legis. A gente chama de vacatio legis porque é o período em que a lei está vacante. Ela já existe, formalmente ela já existe, mas ela ainda não é de observância obrigatória. Se a gente pensar no processo legislativo, no processo de formação de uma lei, em sua parte final, após a aprovação nas duas câmaras do nosso Legislativo Federal, Câmara dos Deputados e Senado Federal, esse projeto de lei ele é encaminhado ao Executivo, que vai, se concordar, vai sancionar, promulgar e publicar. Daí sim, nós temos uma lei plenamente válida e de observância obrigatória. Porém, no momento da publicação, é necessário observar se há vacatio legis ou não. Mas para que essa questão de vacatio legis? Por que esses 45 dias estão aí estabelecidos? Ora, quando é feita uma alteração legislativa, é necessário dar um tempo para que as instituições se organizem para cumprimento dessa lei e para que a própria população conheça e consiga observar da maneira mais adequada possível essa nova lei que está surgindo. Então, vamos pensar, por exemplo, no Código Civil atual, que é a Lei 10.406 de 2002. O Código Civil, quando ele veio em 2002, ele trouxe alterações bastante severas no nosso ordenamento, mudou inclusive a maioridade civil, que antes do atual Código Civil, com o Código Civil velho, era 21 anos. O Código Civil atual passou a adotar a idade de 18 anos, para o alcance da maioridade civil. Olha o tamanho dessa mudança. É necessário tempo para que as instituições e as pessoas compreendam, apliquem e observem a lei. O artigo 1º da LINDB vai falar, olha, não havendo disposição em contrário, o prazo de vacatio legis é de 45 dias no território nacional. Como assim de 45 dias? Vamos lá. Se tem uma lei nova e essa lei não fala absolutamente nada sobre quando essa lei vai passar a ter vigência, a gente observa o prazo da LINDB, qual seja 45 dias no território nacional. Porém,
Se essa lei nova traz o prazo em que efetivamente ela vai entrar em vigor, a gente vai observar o prazo da lei. Porque a LINDB fala, não havendo disposição em contrário, será 45 dias. Ora, se a lei nova trouxe um prazo, é esse prazo que a gente obrigatoriamente deve observar. Então vamos a um exemplo. Uma lei nova que fala, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Que diga-se de passagem, a maioria das leis são assim. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Qual é a vacatio legis dessa lei? Nenhuma, zero. Ela entra em vigor na data de sua publicação. Mas Edmar, a LINDB fala 45 dias. A LINDB fala 45 dias quando a lei não menciona sobre vacatio legis. Se a lei menciona qual é o momento da entrada em vigor, é esse momento que deve ser observado. Como no meu exemplo. No meu exemplo, não houve vacatio legis. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Vamos ao exemplo do Código Civil que eu acabei de falar com vocês? O nosso Código Civil atual, que é a Lei 10.406 de 2002, quando ele surgiu, ele veio com a vacatio legis de 1 ano. Edmar, mas pode uma vacatio legis de 1 ano se a LINDB fala 45 dias? Pode, porque se a lei nova traz o momento em que ela vai entrar em vigor, é esse momento que a gente deve observar, e não a LINDB. E quando é que eu uso a LINDB? Eu só uso a LINDB, esse prazo de 45 dias, quando a lei nova não fala nada sobre prazo. Aí sim eu uso o prazo de 45 dias. Isso no território nacional. Porque a própria LINDB fala que se for aplicável a lei brasileira em estados estrangeiros, em outros países, aí o prazo não é de 45 dias, o prazo é de 3 meses. Subtende-se que nesse momento, nesses territórios, é necessário um prazo maior para que a lei seja observada. Se a lei foi publicada, ela pode ser alterada? Aí eu falo, nós temos dois caminhos. Se a alteração for simplesmente para corrigir erro material ortográfico, e essa lei ainda não entrou em vigor, ela não é plenamente de observância obrigatória ainda, nesse caso basta a republicação do texto. E ao republicar o texto, renova-se o prazo de vacatio legis. Tudo bem? Se o erro for apenas material ortográfico, pode ser feita uma republicação do texto, caso a lei ainda não esteja vigente. E aí a gente também renova o prazo da vacatio legis. Por outro lado, se essa alteração que vai ser feita na lei é uma alteração de texto de lei, é uma alteração da essência da lei, do que a lei traz, aí não é possível uma simples republicação de texto. Mas por que, Edmar? Porque nós temos uma máxima no direito. Apenas lei revoga lei. Uma lei, para ela ser modificada, para ela ser alterada, é necessária outra lei. Não é possível revogar uma lei republicando essa lei. Não é assim que funciona. Uma vez publicada a lei, ela já tem plena legitimidade. É necessário uma nova lei para que altere a lei anterior. Então vamos imaginar que tem uma lei que fala que essa canetinha é amarela. Eu quero uma lei nova agora para revogar essa aqui, porque eu acho que essa canetinha não é mais amarela, eu acho que essa canetinha é verde. Enfim, eu vou precisar de uma nova lei para dizer que essa canetinha é verde e revogar a lei anterior. Eu não posso simplesmente republicar o texto. Então, vamos amarrar isso aqui. Se a alteração for apenas de erros formais, erros materiais, erros simples ali da lei, republica-se o texto e renova-se a vacatio legis. Não modifica nada, continua o mesmo número da lei, está tudo certinho. Por outro lado, se a alteração for de essência, for alteração com relação às normas que foram publicadas, com relação ao texto, aí nós temos que ter uma lei nova para alterar essa anterior. Edmar, já houve situações em que uma lei foi alterada antes de entrar em vigor? Claro, o Código de Processo Civil atual, por exemplo, ele teve diversas alterações antes de entrar em vigor. Ô Edmar, mas e republicaram o texto? Não, foram novas leis para alterarem essa lei, porque foi mudança de texto de lei. E nesse caso, tem que ser uma nova lei. Então observe, apenas lei altera lei, apenas lei revoga lei. E já que a gente está falando desse tema de revogação, é importante dizer que nós temos algumas espécies de revogação. A revogação de lei, como ela ocorre? A revogação de uma lei ocorre através de uma nova lei. Então a lei 10.000 revoga a lei 9.000 e por aí vai. Nós temos algumas espécies de renovação, algumas classificações. As principais são as seguintes. A revogação ela pode ser total ou parcial. A revogação total também é chamada de abrogação. E a revogação parcial também é chamada de derrogação. Na revogação total, revoga-se todo o texto da lei anterior. Então, é mais ou menos assim. Vou dar o exemplo do Código Civil. A Lei 10.406, no seu artigo tal, acho que 2045, salvo engano, diz assim: revoga-se a Lei 3.071 de 16, que é o Código Civil anterior.
Observe, revogou a lei inteira, a lei anterior inteira. Isso é revogação total. Agora olha a diferença. Revoga-se o artigo 1º da Lei 3.071. Opa, agora essa revogação é parcial. Está revogando-se apenas um artigo daquela lei anterior. Então a revogação pode ser total, quando é de toda a lei, ou parcial, quando é de parte da lei. Outra classificação que nós temos da revogação. A revogação ela pode ser expressa, quando vem escrito no texto da lei nova que aquela anterior está sendo revogada, ou ela pode ser tácita, quando essa lei nova, apesar de não falar que a anterior está sendo revogada, fala de forma diferente sobre aquele mesmo assunto. Vamos exemplificar. Primeiro, a revogação expressa. Revoga-se a Lei 3.071, ponto. Está escrito isso na lei nova. Essa revogação é expressa. Realmente está escrito no texto, está expresso, não tem dúvida com relação a isso. Revogação expressa. Vamos a uma revogação tácita? De verdade, o nosso Código Civil atual, que é uma lei de 2002, fala que o prazo para abertura de inventário e partilha é de 30 dias. A pessoa morreu, deixou bens, os herdeiros terão 30 dias para ingressar com a ação de inventário e partilha. Ponto. Só fala isso. O Código de Processo Civil, que é de 2015, uma lei mais nova, falou, olha, o prazo para ingressar com a ação de inventário e partilha, para iniciar o procedimento, é de 2 meses, 60 dias. Espera aí, Edmar, agora eu não entendi. Vale o de 30 dias ou vale o prazo de 60 dias? Qual o prazo que vale aqui? Já vou explicar para vocês. Vale o prazo de 60 dias, que é a lei mais nova. Mas por quê? Porque a lei mais nova fez uma revogação tácita dessa lei mais velha. Essa lei nova, o Código de Processo Civil, falou que estava revogando o Código Civil, esses 30 dias? Não. Só que tratou do mesmo assunto de forma diferente. Enquanto a lei anterior falava 30 dias, a lei atual fala 60 dias. Isso é o típico caso de revogação tácita. Vamos para mais um ponto da LINDB, que é importante aqui para a gente, que é o princípio da vigência sincrônica. O que é isso, meus caros? A lei ela entra em vigor em todo o país ao mesmo tempo. Ela não entra em vigor primeiro em Brasília, depois em Minas, depois em São Paulo, não. O princípio da vigência sincrônica significa que entra em vigor para todo mundo ao mesmo tempo. Logicamente, enquanto regra geral, né? Talvez você tenha uma lei que é pontual para alguma parte do país, mas como regra geral, vige o princípio da vigência sincrônica. Mais um princípio da continuidade normativa. Esse princípio eu lembro muito daquela música do Peninha que o Daniel cantou e ficou muito famoso, que é aquela música que seja eterna enquanto dure. É mais ou menos assim, a lei ela nasce para ser para sempre. Enquanto durar ela é eterna. O que significa dizer? Via de regra, uma lei nasce para ter vigência plena e continuada. Ela não nasce para ter uma vigência curtinha, vou colocar essa lei aqui, daqui a pouquinho a gente revoga. Não, ela nasce para ser para sempre. Por isso que apenas uma lei revoga a lei. Mas, Edmar, existem leis que são temporárias? Existem, mas são exceções. Constituem exceções essas regras, essas leis que são temporárias. Na época da Copa no Brasil, na época das Olimpíadas, nós tivemos leis de vigência temporária no Brasil, mas isso é exceção no nosso ordenamento. Muito bem, voltando um pouquinho sobre aquele caso da revogação, a LINDB fala bastante sobre isso, sabe, nessa parte inicial. Fala de forma bem específica. Quando uma lei é revogada, ela é revogada por outra lei. Quando essa próxima lei é revogada, a anterior não volta. Vou tentar ser mais claro para vocês. Quando uma lei é revogada, via de regra, ela não ressuscita mais. Uma vez que uma lei é revogada, via de regra, ela não mais ressuscita. Esse fenômeno é chamado no nosso ordenamento de repristinação. O que é repristinação? Repristinação seria o fenômeno em que essa primeira lei revogada voltaria a ter vigência porque essa aqui revogou essa. É meio estranho de compreender, né? Mas a repristinação é dizer, olha, repristinação é quando aquela primeira lei que foi revogada ressuscita porque essa que revogou ela também foi revogada. No Brasil, a gente não compreende a repristinação como regra. Ou seja, o efeito, a repristinação no nosso ordenamento, ela não é aceita como regra. A repristinação só é aceita se a lei nova, se essa lei nova aqui, ó, que está revogando essa aqui, fala, olha, estou revogando essa e quero que essa aqui ressuscite. Aí pode, tá? Se for expresso. Agora, vamos de novo. Se essa lei nova apenas revogou essa anterior que já tinha sido revogada, não volta. Não volta. A lei revogada, ela não ressuscita. É a vedação, a repristinação, que está previsto aqui também na nossa LINDB.
Mais um ponto da LINDB, princípio da obrigatoriedade da lei, está no artigo 3º da LINDB. Ninguém pode se excusar, alegar o desconhecimento da lei para não cumpri-la. Eu não vou cumprir porque eu desconheço a lei. Não, a lei, uma vez publicada e vigente, ela se torna obrigatória. Então ninguém pode se excusar de seu cumprimento alegando que desconhece a lei. Então, alegar que desconhece não é argumento válido para não cumprir a lei. É lógico que na prática isso pode ser visto com ressalvas, né, por conta do tamanho do nosso país, enfim, mas a regra é essa. E o último ponto que a gente precisa abordar aqui, na verdade o penúltimo ponto, é com relação à lacuna da lei. É impossível a lei prever todos os aspectos da nossa vida, todos os aspectos sociais, é impossível, porque esses aspectos mudam o tempo todo, é uma questão bastante complexa. Então, na lei nós temos lacunas, nós temos situações que não estão previstas na lei. E eu vou dar um exemplo para vocês, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, até hoje não está previsto na lei. Mas é um fato social que precisa ser acobertado pela legislação, que a legislação precisa resolver, que a legislação precisa tratar sobre isso. Porque é um fato social. A lei ela existe, o direito existe para que haja pacificação social. E por isso que os fatos sociais devem ser objeto de análise pelo direito. Então observe, há lacunas na nossa lei. Então vamos imaginar, eu levo uma questão ao judiciário para análise, mas o judiciário fala, olha, a lei não fala nada sobre isso, então eu não vou julgar. Isso não pode. Vamos lá, existem lacunas na lei, mas o judiciário não pode se negar a conhecer aquela demanda, a julgar aquela demanda, alegando lacuna. Por que o judiciário não pode deixar de julgar porque há uma lacuna na lei? Por que o judiciário não pode fazer isso? Por uma questão muito simples. Na lei tem lacunas, mas no direito não. Então, nós temos no direito várias fontes. No direito há várias fontes. Uma dessas fontes é a lei. Mas nós temos outras fontes. Nós temos os costumes, nós temos os princípios gerais do direito, nós temos o direito comparado, nós temos N outras fontes onde o judiciário pode buscar argumentos para julgar e estabelecer, colocar um fim em determinado conflito. Então, havendo lacuna na lei, ou seja, situações em que a lei é omissa, como é que o juiz julga? O juiz julga utilizando-se de outras fontes do direito e não só da lei. E por que ele não vai usar a lei para julgar determinado conflito? Porque muitas vezes a lei tem lacuna. E como eu falei, a lei pode até ter lacuna, mas o direito não tem lacuna. E por último, o que a gente vai abordar aqui hoje é o princípio da irretroatividade, previsto no artigo 6º da lei. A regra é bem simples. A lei não pode atingir situações já consolidadas. Situações já consolidadas, as alterações da lei não podem atingir. Então, se nós temos ato jurídico perfeito, uma lei nova não pode interferir no ato jurídico perfeito. Se nós temos direito adquirido, uma lei nova não pode interferir no direito adquirido. Se nós temos coisa julgada, uma lei nova também não pode atingir a coisa julgada. E por que isso? Porque, como eu falei antes, o direito busca pacificação social. E só é possível essa pacificação social se a gente tem segurança jurídica. E segurança jurídica significa resolver demandas com status de definitividade. Resolver e colocar um ponto final. Percebam o seguinte, a nossa LINDB, ela não cria direitos especificamente. Ela mais se parece com um manual de aplicação do direito. Seria mais ou menos isso. Ela é relativamente extensa, mas para hoje, para o nosso objetivo aqui, nós temos apenas esse objetivo inicial de trazer esses pontos importantes para a aplicação do direito, para nós que estamos iniciando aqui no estudo do direito. Espero que vocês tenham compreendido os temas mais relevantes que nós tratamos aqui hoje, e quaisquer dúvidas é só mandar aqui nos comentários ou manda um direct no meu Instagram. Eu vou estar à disposição para ajudá-los no que for necessário, tá bom? Meu nome é Edmar, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Beijo no coração, até o próximo vídeo. Fica na paz, tchau, tchau.